Muito bem. Turma, a gente tem novas informações sobre aquelas metralhadoras que foram furtadas. A Justiça Militar negou o pedido do Exército para prender preventivamente 6 militares investigados por suspeita de furtarem as 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Para a gente entender melhor essa história, a gente vai conversar com o deputado federal Delegado Palumbo, que entende tudo de segurança pública e vai nos ajudar a avaliar essa situação. Mas, Palumbão, antes só da gente entrar nesse assunto, eu quero uma análise sua sobre esse novo cabelo de Felipe Monteiro. Bom dia. Bom dia, bom dia. O Felipe é meu amigo esquerdista caviar. Palumbão, me conta, o que você achou dessa história, hein, meu? Que história maluca. É bastante estranha, né? Primeiro, o furto das armas. Segundo, a forma como foi, não é normal isso, não deveria ser, não pode se tornar normal, mas também a gente não pode só crucificar os praças. Para quem não sabe, quem são os praças? São os soldados, os cabos e os sargentos. Depois vem o oficialato. Começa com tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general. Porque sempre sobra para as patentes inferiores e se esquece das superiores que têm o poder de comando. São eles que mandam. Então, quando vê a Justiça, inclusive o Ministério Público, negando essas medidas de restrição da liberdade, é porque alguma coisa de errado tem aí. Ou não investigaram direito, porque você tem que colocar o que a pessoa fez, você tem que colocá-la na cena do crime, qual foi a atitude que ela fez. Você não pode simplesmente decretar uma prisão porque ela estava no quartel cumprindo o seu horário, o seu turno de serviço, e não tem nada a ver com isso. Você tem que individualizar a conduta. Se o Ministério Público foi contra a prisão, o juiz corroborou, é porque não se tem indício suficiente para manter os presos. Muito bem. Nelson Kobayashi tem uma pergunta para você, Palumbo. Meu amigo Palumbo, bom dia. Prazer falar contigo. Minha pergunta, Palumbo, é sobre o que está por detrás disso e que a gente às vezes está até falando pouco, que são as facções criminosas, que é para onde iriam, né, essas armas aí, a informação até que parte delas para o Rio de Janeiro, para a facção de lá, outra parte para a facção aqui de São Paulo. Como você tem visto o crescimento dessas facções, que antes a gente via, né? Eles estavam entrando na sociedade de alguma forma, no judiciário, no Estado de uma maneira geral, e agora até, de alguma maneira, também influenciando nas Forças Armadas. Como você avalia o crescimento das facções criminosas no Brasil? E lamentavelmente parece que se deu uma... Parece não, né? São números estatísticos que se explodiu a violência no país no começo do ano, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Bahia também explodiu, e lógico que essas armas vão parar nas mãos de criminosos que estão faccionados. E daqui a pouco, não vai demorar muito tempo, nós vamos ver essas armas caindo, que é uma gíria policial, né? Quando o ladrão é preso, o bandido é preso, cai todos esses equipamentos aí para eles cometerem os crimes, inclusive as armas. Eles vão usar essas armas aí ou para defender o seu território de outros traficantes, ou para praticar aquela modalidade lá do novo cangaço, onde eu já participei algumas vezes de operações para prender esses bandidos, inclusive com intensas trocas de tiro. Eles geralmente pegam carros blindados, fazem um furinho ali, SUV, fazem um furinho, coloca essa ponto .50 e ali é muito indigesto qualquer viatura, mesmo as blindadas, conseguir fazer uma aproximação. Por isso que eu repito, Kobayashi, nós temos que trabalhar e investir com a polícia judiciária. Não adianta você colocar 500 viaturas na rua se a nossa polícia judiciária está capengando. E não é só em São Paulo, não. Aqui em São Paulo faltam mais de 15 mil policiais, mas é por esse Brasil afora. Não se tem gente nem para fazer boletim de ocorrência. As delegacias no interior estão fechando. Policiais militares têm que se deslocar 30, 40, 50 quilômetros para apresentar uma ocorrência, desguarnecendo a cidade. E aí o que o novo cangaço faz, essas quadrilhas especializadas em explodir caixas eletrônicos, explodir bancos? Eles mapeiam a cidade, falam assim, bom, se aqui tem um efetivo de 2 policiais militares, não tem GCM, não tem fuzil, não tem... Vamos lá. E aí eles acabam fazendo a cidade inteira como refém. Lamentavelmente, essas armas aí podem estar nas mãos de criminosos, que a gente vai ver, estão nas mãos de criminosos, obviamente, mas nós vamos ver essas armas aí sendo usadas principalmente aí na contenção de morros, né, de traficantes, e também
na modalidade de crime chamado novo Congaço. Muito bem. Palumbo, só preciso ir para um rápido intervalo para você que está no rádio, hein? Nós já voltamos, são 10 horas e 26 minutos. Ô, Palumbo, deixa eu aproveitar um pouquinho a tua participação hoje aqui no Morning, porque ontem a gente teve uma discussão aqui no programa que foi uma discussão acalorada. Uma treta das mais pesadas possíveis por conta do papo lá do debate da descriminalização das drogas que está rolando lá no Congresso Nacional. Eu quero um pouquinho da tua posição, porque já conhecendo ela, eu sei que o Mano Ferreira vai ficar extremamente incomodado. E o PP também, viu, Palumbo? Prepara. Nós não estamos ao vivo, não, né? Tá no intervalo, né? Não, nós estamos... Assim, se você quiser falar, Palumbo, fala baixinho. Fala baixinho. É só para eu conter as minhas palavras. Não, eu não consigo entender como que alguém pode ser favorável a descriminalizar essa porcaria chamada droga. Eu não sei quais benefícios trazem esse tipo. Para a sociedade, nenhum. Quem quer ver um filho viciado em maconha? Não vem com esse papo aí não de que é para fins medicinais, porque isso, tudo bem, é permitido, a gente pode permitir, mas com autorização médica. Agora, para esses maconheiros de plantão, vir querer fumar um beck, sustentando o crime organizado, com decisões do Supremo, que podem ocorrer ou não, falando que 60 gramas é permitido, 600 gramas é permitido, e agora? O policial vai dar com uma balança do lado? Sem contar que tem o freebase. O que é o freebase? Você coloca o cigarro da maconha, você pode colocar uma pedra de crack, você pode colocar o K9. Como que a polícia vai identificar isso? Então, são absurdos como esse. É isso aí, Palumbo, assina embaixo. O que é? Qual que é o problema? Assina embaixo. Você gosta de tomar um drink à noite? Não bebo. Não bebe nunca? Sou careta. Eu já sou doido de nascença. Você acha que quem toma um drink à noite é um criminoso, vagabundo, que tem que ser preso? Você está sustentando o crime organizado? Se você estiver sustentando o crime organizado, você é conivente. No caso da bebida, você não está sustentando o crime organizado. Por isso é preciso falar sobre legalização. Porque então, quando havia lei seca nos Estados Unidos... Quando havia lei seca nos Estados Unidos, o El Capone era um grande bandido. Por quê? Porque ele usava o álcool como a sua principal fonte de financiamento. Se nós temos adultos que desejam fazer uso do seu próprio corpo de forma moderada, enfim, como qualquer um consome uma dose de uísque, uma uma taça de vinho, os adultos devem ser tratados como adultos, donos de suas próprias vidas. E, para isso, a gente precisa ser capaz de tratar esse mercado, que é um mercado adulto, como qualquer outro mercado adulto, e não fazer com que essa pessoa vire refém do crime organizado. Fala, Palumbo. Ô, mano, você gosta de fumar um baseado? Não, essa não é a questão. Vou retornar a pergunta para você. Essa não é a questão. A questão eu sou adulto, eu posso escolher. Mas você gosta de fumar um baseado? Eu sou adulto. Não, você não está respondendo, mas tudo bem. Então vamos votar. Você acha mesmo... Você conhece as periferias de São Paulo? Já foi numa periferia de São Paulo? Conheço, e também de Pernambuco, do Nordeste. Tá, você acha mesmo que se for legalizada essa porcaria, os playboys que estão aí nos jardins, aí perto do estúdio da Jovem Pan... Não fala dos playboys não, hein? Eles vão comprar no shopping, beleza, mas você acha que aquele morador periférico ele vai comprar no shopping? Ou ele vai comprar na biqueira? O cachaceiro do interior do Nordeste compra no bar como qualquer outro. O fato, a classe social não tem nada a ver com onde a pessoa vai adquirir o produto. Vai ter uma vendinha de maconha. Vai ter uma vendinha. Vai ter uma periferia de maconha na periferia. A iniciativa privada, Palumbo, é muito eficiente em chegar em todos os lugares. Ô, Palumbo, ó minha vida aqui como tá fácil, a turma tudo querendo liberar droga. Olha que absurdo, Palumbo. É só você imagina, você tá hoje aqui, eu tô todo dia escutando essas barbaridades. Só um minuto, senhores. Para você que tá no rádio, nós chegamos agora, são 10 horas e 30 minutos. Vocês não sabem a situação que tá em pleno feriado aqui nesta quinta-feira. Um debate rolando intenso, acalorado e disputado, certo, meu querido Felipe Monteiro? Entre Mano Ferreira e delegado Palumbo. O delegado Palumbo fez questionamentos extremamente sérios em relação a Mano Ferreira, o que dificulta todo o processo, né? Por favor, meu querido delegado, o senhor estava falando, eu tive que cortá-lo.
Continua falando das armas ou das drogas? Não, das drogas. Queremos falar das drogas aqui. Você quer colocar alguma coisa, né, Pepezão? Eu quero colocar na linha que o Mano colocou aqui. Maravilhoso. De forma pragmática, as drogas já são legalizadas no Brasil. As pessoas já têm acesso às drogas no Brasil. E a questão maior é a seguinte... Claro que não. Sim, claro que tem. Se a pessoa quiser comprar droga, ela já sabe quem vende, já sabe onde comprar e por aí vai. Mas se a pessoa quiser comprar uma arma, também tá. Isso não significa que está legalizado a venda da arma clandestina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você quiser comprar um celular roubado, você vai ali na Guaianazes com a Aurora que você compra um celular roubado. Isso não significa que está legalizado. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Arma, Palumbo, quando eu compro uma arma, eu compro para matar outra pessoa. Quando eu uso, por exemplo, droga, quando o adulto, por exemplo, à noite, ao invés de tomar uma taça de vinho, um copo de uísque, acende o baseado, é a mesma coisa, não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Então a comparação da droga com a arma é uma comparação ruim. Porque a droga é feita para matar. Não é ruim, não. A droga é feita para matar. A droga é feita para matar. Quando eu compro, por exemplo, celular roubado... E quem disse que maconha não mata? Cada vez que vocês vão lá numa biqueira comprar uma maconha, você está sustentando o crime. Palumbo, não vai mudar nada. Quando eu compro o celular roubado, por exemplo, eu estou comprando o celular roubado que alguém foi prejudicado, que teve o celular roubado. Ou seja, é incomparável você querer colocar na mesma balança a arma, o celular roubado e a droga. São coisas completamente diferentes. É crime. Não, é proibido, é crime. Está na lei, é crime. E não cabe ao Supremo falar que pode ou não pode. Na lei, desculpa, Palumbo, a lei fala que não é crime. A lei fala que não é crime. Não, tá na lei de drogas. O artigo 28 é o quê? Artigo 28 é o quê? É crime, sim. O artigo 28 da lei antidrogas, ela diferencia o usuário do traficante. Mas é crime, só não tem pena. Mas é crime. Diferencia o usuário do traficante. O fato de não ter uma penalidade não significa que não seja crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tipo penal ele é composto pela conduta e pela sanção. A sanção existe a sanção de advertência. Sanção não tem crime. Existe a sanção de advertência, só não tem restrição de liberdade. Não dá. A gente tem que fazer um debate sério aqui. Fica nervoso, não, querido. Você grita, a turma te cancela. Não, isso aí é papo de esquerda. De maconheiro, de drogado. Isso aí é papo de quem tá com maconheiro, drogado, traficante. Palumbo. É papo de maconheiro. Não. É verdade. Não fala assim, não. Eu acho que é. Não fala. Não é maconheiro, que ele tem todo um approach na história. Não sei nem como é que depois a gente conversa com calma. Escuta, Miriam Spritzer, por favor, meu amor, você tem pergunta pro Palumbo nessa linha de caos? Gente, eu acho que minha pergunta não vai trazer esse caos todo. Então não fala, querida. Se não querem a paz, prepare-se para a guerra. Não fala, meu amor, por favor. A pergunta é como é que dá para evitar porque assim, a gente está falando de armamento ilegal, né? Como é que a gente consegue evitar que de fato esse armamento nem chegue na mão do criminoso, mas que ele essa negociação não tem inteligência em relação a isso? Não tem efetivo para a inteligência, né? Como eu disse, só que no estado de São Paulo faltam mais de 15 mil policiais civis. Por isso, quando a gente vai numa delegacia, a gente está uma canseira de 8, 10 horas. Quando a gente é maltratado pelo policial, aí é caso de corregedoria. Agora, quando não tem policial para fazer o boletim de ocorrência, esse policial está sobrecarregado, inclusive psicologicamente, escrivão com 500, 1.000 inquéritos policiais, como a gente vê aqui em São Paulo, fica muito difícil você combater o crime organizado. Mas essas drogas, elas não são essas armas, elas não são de CACs, não são de colecionadores, não. Pouquíssimas drogas registradas na mão dessas pessoas vão parar no crime. Essas armas estão no Rio de Janeiro, em São Paulo também, ela vem de contrabando. Então cabe uma fiscalização nas fronteiras. Agora o nosso presidente aí, ele quer colocar o exército, ou parece que quer colocar o exército no Rio de Janeiro. Agora na Bahia eu não vejo ele falando isso, onde o crime lá está sem controle nenhum, facções brigando, se matando, se degradando, e a sociedade no meio. Nós não vemos falar nada em enrijecer a fiscalização nas fronteiras, muito pelo contrário, a gente vê o tempo todo uma narrativa querendo culpar empresários, donos de clube de tiro, querendo culpar CACs, uma pessoa que tem a liberdade de querer se defender. E é engraçado, voltando ao assunto das drogas, né, muitos desses querem liberar a maconha, querem liberar essas porcarias. Aí quando falam em liberar drogas, do direito do cidadão ter a liberdade de defender, não, aí eu não quero. Eu só quero o que me interessa. Por isso que eu defendo a liberdade por inteiro.
Tem uma coisa, um bequinho e não fazer nada. Ô Palumbo, e aí é engraçado que a turma fala, né, porque a arma não pode, roubar celular alguém foi prejudicado, mas eles não se esquecem que quando a gente está falando de droga, a gente está falando de alguém que rouba celular para comprar droga, de alguém que às vezes pratica um homicídio, um roubo à mão armada, com violência inclusive para comprar droga. Então quando a gente fala de uma... Deixa eu concluir. Então quando a gente fala de liberar ou de facilitar ou de ampliar o acesso às drogas, a gente também está falando de um aumento de violência naturalmente. Não, é claro que isso vai acontecer. Se não está escrito em algum livro, em alguma teoria, que na prática internacional. Palumbo, você tem que um dia colocar essa turma numa viatura e levar para uma operação para eles verem como é que é. E outra coisa para encerrar. Tá falando que todo mundo é adulto, tem que tomar decisão. Vai lá na Cracolândia, só tem adulto. Lá não tem criança não, meu amigo. É todo mundo adulto, roubando, furtando, colocando terror na vida das pessoas, todo mundo adulto. Como se esse fosse o argumento para liberar a Alcoólicos Anônimos você também. Tem que voltar mais vezes aqui, que a vida não tá fácil com essa turma, não. Volta aqui, vem mais vezes. Conseguiu like. Alcoólicos Anônimos também são todos adultos. E ninguém aqui tá a sério defendendo que a política pública para enfrentar o vício ao álcool é proibir cerveja, porque isso é uma insanidade. Deixa eu só voltar no assunto das armas, Palumbo, para tentar entender um negócio de você, meu amigo. A gente viu que as próprias Forças Armadas não tinham conhecimento de que tinham as armas. Como é que funciona isso? Pois é, a culpa, aí vão querer colocar a culpa no cabo, no soldado e no sargento. Cadê o oficialato do Exército, que não está vendo isso? Cadê o alto comando, que é a partir dos oficiais? A gente sempre vê o coitado lá do soldado, cabo, do sargento, se estrepando. Inclusive na polícia militar também, nas outras carreiras policiais, onde o alto comando sempre joga a culpa no lado mais fraco. Eu já passei por isso, Paulo Matias, né? E algumas ocorrências que tive, onde um policial meu atirou nas costas de um ladrão, de um bandido. Aí o meu diretor na época falou assim: você está proibido de dar entrevista. E apresenta na corregedoria. Eu não apresentei na corregedoria e dei entrevista e falei que faria a mesma coisa que o policial fez, para proteger esse policial. Mas o que acontece, né? Nós estamos cercados aí de comandantes fracos, frouxos, que têm medo, e eles ficam assim, vamos pegar isso aqui e vamos empurrar ali para o lado de alguém, para a gente se livrar disso aqui como se eles não tivessem culpa. Eles não sabem nem onde estão as armas, não sabiam nem se tinha essas armas, então a culpa não é do sargento, não é do cabo, não é do soldado, não. A culpa é do oficialato. Onde eles estão? Tomando café e deixando a tropa lá se ferrando? A culpa é deles. Por isso que se não teve nenhum oficial incluso nesse pedido de prisão aí, que foi pedido pelo Ministério, quer dizer, foi requerido através dos advogados do Ministério Público, da Defesa, sei lá, de quem estava fazendo o inquérito, eu acho que não tem que ser preso, não. Porque que sempre sobra nas costas do PRAS. Agora, se tivesse oficial lá, eu duvido que eles iam pedir a prisão. E se pediu, é raridade. Fala, Maninho. Ô, Palumbo, agora, o que é que pode ser feito do ponto de vista do Poder Legislativo para aumentar a responsabilidade dos oficiais nesse tipo de situação? Porque, de fato, ontem a gente estava falando que houve a operação onde foi apreendida a arma, encontraram armas que nem sabiam que tinha sido tirada do arsenal, ou seja, o controle do arsenal das Forças Armadas está uma coisa absurda, né? O próprio Estado brasileiro não sabe dizer o que é que ele tem guardado. Então, onde que entra o papel de fiscalização do Poder Legislativo nesse caso? Não está faltando ir para cima para cobrar a eficiência das Forças Armadas também? Olha, eu espero que isso seja um caso isolado. Eu quero não acreditar que todas as unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica estejam nessa bagunça que está aí, onde eles não tinham nenhum controle dessas armas. Mas a dificuldade que pelo menos eu vejo ali no Congresso Nacional, neste momento político, espero que mude, é que ali só se aprova, mano, o que foi interesse do governo. Até a dificuldade a gente tem para aumentar penas, e muitos partidos não querem isso. Essa semana aconteceu mais uma vez para aumentar a pena do roubo, do furto, do latrocínio. Muitos partidos defendendo que não pode se aumentar as penas porque tem muito bandido na cadeia. O que eu tenho a ver com isso? O que a vítima tem a ver com isso? O que a dona Maria e o seu José tem a ver com isso quando eles estão no ponto de ônibus e é roubado? Então, eu vejo uma complacência também do Congresso Nacional, né, uma subserviência
do Congresso Nacional perante ao Poder Executivo, que só pauta ali assuntos ali, na maioria das vezes, de interesse do governo. Então, eu acho muito difícil, né, a gente ter esse tipo de controle, né, porque não vai ser interessante, inclusive, para o governo, porque qualquer ato que tenha contra o Exército, quem é que é o responsável pelas Forças Armadas? É o presidente da República. Não vejo nesse momento algo cabível nesse ponto. O que tem que ser feito é os oficiais, tirar um pouquinho aí os fundidos aí da cadeira e começar a fiscalizar e começar a liderar e não mandar. Porque mandar é fácil, agora liderar é mais difícil. Muito bem, Paulo Umbão, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui nesta quinta-feira. Feriadão, a gente bateu um papo com o deputado federal, delegado Palumbo, aqui na Jovem Pan.